Olá a todos, aqui estamos para mais uma aula, onde estamos trabalhando este livro Criando União. Hoje vamos fazer a aula a respeito do terceiro capítulo, que fala sobre sexo, amor e eros. Então vamos ver o que vocês vão achar desse capítulo. Aqui. Então, Criando União, capítulo 3, as forças do amor, de eros e da sexualidade. Ela está baseada na palestra 44 do Petworth. Então, ele começa esse capítulo afirmando, né? Há três forças diferentes que se manifestam de forma diversa em todos os planos, do mais elevado ao mais baixo, tá? Então, são três forças diferentes e a gente confunde uma com a outra. Então, didaticamente, nessa palestra, ele vai falar mais ou menos qual é o significado de cada uma dessas forças, que função cada uma delas tem para o nosso desenvolvimento. Então, existe a força do amor, a força de eros e a força sexual. E ele começa explicando qual é o significado espiritual da força erótica. Essa força de eros, ela tem uma função muito importante no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, tá? Então, é uma das mais poderosas forças existentes e seu propósito é transportar a entidade da experiência erótica, que em si mesma é de curta duração, para um estado permanente de amor puro. Então, eu acho que a partir de agora vocês podem imaginar que o que ele quer falar com a força erótica, né? Tudo aquilo que envolve o impulso que nós temos em relação ao outro, uma paixão, uma vontade de união, uma vontade de estar juntos. Então, essa é uma força erótica, ela tem essa função, só que ela deixa bem claro aqui no começo da explicação, que em si mesmo, só a força erótica é de curta duração. E a função dela é levar a entidade para um estado permanente de amor puro. Ela é uma ponte. Só quando se aprende a amar é que a centelha da força erótica continua viva. Em si mesma, essa força se esgota. E como a maioria das pessoas é incapaz do amor puro, também é incapaz de atingir o casamento ideal. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós, ainda tão imaturos que somos, nós necessitamos, uma das coisas mais importantes que nós temos é a necessidade do prazer. Mas como somos muito imaturos, as nossas escolhas para ter o prazer ainda são muito duvidosas. Então, como essa força de Eros ela é muito forte, é avassaladora, a gente quer ficar presa ainda nessa força que nos dá muito prazer, mas se a gente não consegue transcender e amadurecer a nossa alma, essa força erótica ela se vai, ela não perpetua, ela não continua. Então, essa força erótica ela nos ensina a querer aprender a amar, porque a partir do momento em que nós ficamos cada vez mais maduros, vamos aprendendo a amar, nós não sabemos ainda, a sociedade como está no mundo de hoje não é capaz de ter um amor realmente maduro, vamos dizer assim, as pessoas mais maduras conseguem em alguma área ou outra ter esse amor maduro, mas sempre temos áreas em cada um de nós que o amor não flui e nesse lugar a gente ainda está patinando, tentando sair como um ser integral, levando para as alturas todas as nossas partes juntos na maturidade. Então, um dos indícios que tem de que nessa parte a gente ainda não amadureceu é que essa parte não é capaz de manter Eros por muito tempo. Então, o casamento ideal seria exatamente isso, a união com uma outra pessoa, onde no começo tudo é uma beleza, tudo é uma paixão, tudo é novidade, mas depois que casa parece que perde a graça. E não era para ser assim. É normal ser assim pela nossa imaturidade, mas a gente pode caminhar para transformar essa realidade numa realidade diferente. Então, Eros traz à tona impulsos que, de outra forma, o ser humano não sentiria. Impulsos de altruísmo e de afeto que a pessoa anteriormente talvez fosse incapaz de ter. Como nesse livro, Criando União, nós estamos focando os relacionamentos e principalmente o relacionamento íntimo,
No decorrer dessa palestra, nós vamos falar bastante sobre uma parceria íntima entre duas pessoas. Mas não só existe esse tipo de parceria, e o livro deixa bem claro que os relacionamentos são em todas as áreas. Então, o Eros, ele não funciona só para unir duas pessoas num relacionamento íntimo, ela serve para unir as pessoas numa irmandade. Então, a pessoa que estaria ainda no seu momento mais egoísta é um impulso de Eros que faz ela querer e acudir uma outra pessoa, ir em busca de outra pessoa, sair do marasmo da sua comodidade para conseguir arriscar a sua própria vida ou sua própria questões emocionais. Quando eu falo vida, não necessariamente vida física, mas arriscar os relacionamentos em prol de toda uma humanidade. Então, sem o impulso de Eros, seria difícil muitos seres humanos terem impulsos de altruísmo. Então, por esse motivo, o Eros é tantas vezes confundido com o amor. Quando existe esse impulso, a pessoa fala assim, nossa, ela se importa com o outro. Ah, então ela ama. Realmente, Eros é uma parte, é uma das forças que leva para o amor, não é o amor em si. Então, nós temos que saber diferenciar para ver se a gente só está usando o Eros como uma ponte que acaba a sua força e você não transforma isso em amor. Tá? Então, por esse motivo, o Eros é tantas vezes confundido com o amor. Sem Eros, muitas pessoas jamais experimentariam o grande sentimento e a beleza contidos no amor verdadeiro. Por quê? Porque seu medo do amor seria mais forte que o desejo. Temos que convir que muitos de nós não conseguimos nos abrir aos relacionamentos porque nós temos medo do amor. De várias formas. Medo de se machucar, essas são as razões mais conscientes. Ai, quando eu me abri, eu me machuquei, a pessoa me decepcionou. Mas nós também temos medo do amor, da nossa luz, porque o amor, ele faz com que a gente abra mão do nosso próprio ego. Isso, para a gente, parece que é uma morte do ego, porque quando eu estou verdadeiramente me abrindo para o outro, eu estou num estado de fusão e união, onde parece que a minha individualidade se acaba. Isso não é uma verdade, é apenas uma ilusão. Mas esse medo existe, muitas vezes de forma inconsciente. E como nós temos esse medo do amor, a gente acabaria não dando esse passo. Aí é por isso que Eros vem e tira a gente dessa comodidade, porque ela nos impulsiona a querer nos mover em direção ao outro. Tomado por essa força, até a pessoa mais subdesenvolvida torna-se capaz de se superar. Vamos dizer, aquelas pessoas mais tão subdesenvolvidas que ainda estão no crime, né? Não se importa com a humanidade, mas de repente ela se importa com uma pessoa, seja com o amor que ela acredita que seja a pessoa, seja com o filho, seja com a mãe. Então, pelo menos essa força erótica faz com que ele busque o relacionamento com uma outra pessoa, faz experimentar essa força de união. Se não existisse isso, essa pessoa subdesenvolvida não conseguiria sair do lugar. Enquanto dura esse sentimento, essa força de Eros, enquanto dura esse sentimento, o egoísta arrematado tem impulsos altruístas e os acomodados saem da inércia. Aí aqui a gente entra na parte que ele quer explicar a diferença entre Eros e amor, tá? O amor é um estado permanente da alma. Eu vim explicando já desde o começo da palestra. O amor só pode existir se seu alicerce for preparado por um meio do desenvolvimento e da purificação. Então, o que ele quer dizer com essa frase? O seu alicerce, a base. Eu estou maduro o suficiente para conseguir ancorar o amor em mim? O amor, ele só verdadeiramente existe em pessoas saudáveis e maduras. Quanto mais saudável, mais madura for alguém, maior é a capacidade dessa pessoa amar. Se a pessoa ainda está muito egoísta, todos os sentimentos que ela acredita ser amor, nada mais são do que impulsos de Eros que a pessoa confunde com amor. Se a força de Eros não for utilizada para cultivar o amor na alma, ela fenece. Não obstante, seu efeito permanece inevitavelmente nesta alma.
Então, mesmo que a grande maioria de nós ainda faça mau uso dessa força de Eros, a gente quer aproveitar o prazer que essa força nos dá enquanto ela dura. E logo depois a gente não aproveita, não faz essa ponte para o amor, e a gente só aproveita dela de alguma forma quando a força de Eros se esgota na gente, mas pelo menos uma semente ficou ali na alma. Isso pode estar escondida, mas em algum momento ela vai ficar dizendo: eu quero união, eu quero união. Isso não vai dar paz para a pessoa que continua querendo se manter segura atrás de não ter nenhum relacionamento. Então, a experiência erótica lança na alma uma semente e faz com que ela anseie pela unidade. E aí, o medo de Eros e o medo do amor. Existem pessoas excessivamente emotivas que, embora possam ter outros medos na vida, não receiam a experiência de Eros. Então, aqui nessa parte, ele vai falar o tanto que as pessoas temem esse impulso para os outros, mas ele vai começar a falar de algumas que têm uma característica mais emocional, que elas não têm esse medo desse impulso. Então, que uso que ela faz dessa força erótica. Então, essas pessoas podem não se dispor a aprender o amor puro e usar a força erótica para o prazer, quando esse se esgotar, buscam em outra parte. Uma pessoa desse tipo precisará corrigir o abuso. Então, o que ele está falando? Que esse tipo de pessoas, como elas não temem se arriscar nos relacionamentos, se ela se machuca em um, ela vai para outro. Essa é nós sempre temos extremos. Então, esse é um extremo, a qualidade dela é não ter medo de buscar a união. Mas ela também não é responsável por buscar uma união permanente. Ela não tem medo da dor que causa os relacionamentos, mas ela só fica presa nessa força de Eros. Ela não transcende para o amor verdadeiro. Então ela fica pulando de relacionamento em relacionamento, enquanto a força de Eros durar, ela está feliz. Acabou, pronto, acabamos nosso relacionamento aqui, vou para a próxima. Então, esse tipo de comportamento, uma pessoa que está tendo esse tipo de comportamento vai precisar corrigir esse abuso, porque nós estamos falando de um extremo, porque existe o outro extremo também. Então, esse é um dos extremos. A pessoa não tem medo de Eros e acaba abusando dessa força. Mas existe também o número de pessoas com uma barreira tão sólida de medo que evitam inteiramente a força de Eros. Então, agora nós estamos falando do outro extremo. O medo pode existir por experiências infelizes ou abuso da beleza da força erótica no passado. Então, como a gente já falou, a pessoa pode ter medo de querer se relacionar por várias coisas que se machucou, ou abuso da beleza da força erótica no passado. Quando ele fala no passado, para as pessoas que acreditam só numa vida, às vezes pode ficar difícil de buscar no passado, mas eu nunca abusei dessa força. Se nós podemos abrir para várias vidas, com certeza nós vamos imaginar que em alguma outras encarnações a gente pode ter feito abusos da força erótica, como nós fizemos aqui nessa tela que eu falei, que esse tipo de pessoa precisará corrigir o abuso. Como? Ela vai se machucar, vai se doer. A consciência real, superior, lógico que a consciência falsa... Cadê a consciência falsa? Aqui, a consciência falsa, ela sempre vem junto. Mas a consciência verdadeira, ela vai pedir para essa alma corrigir esse abuso. E aí, numa outra encarnação, ela vai querer ser mais cautelosa para não abusar, e às vezes nessa necessidade de ser mais cautelosa, ela vai para o extremo oposto. Eu não quero de jeito nenhum, porque a dor que eu senti quando eu enxerguei o que eu causei para mim e para os outros é muito grande. Então é mais seguro eu ficar aqui sem me relacionar. Então aqui nós estamos falando de um outro extremo. Vamos ler de novo. Então, existe também um número de pessoas com uma barreira tão sólida de medo que evitam inteiramente a força de Eros. E esse medo pode existir por experiências infelizes, ela se machucou, ou abuso da beleza da força erótica no passado. Aí, se essa decisão for severa demais, virá o extremo oposto, que foi o que eu acabei de falar. Se essa decisão de eu não posso mais brincar com a força de Eros, isso me machucou muito e machucou demais outras pessoas,
então eu acabo sendo severo demais e crio um bloqueio para essa entrega. Aí o que acontece? No futuro aparecerão circunstâncias propícias. Quando eu falo no futuro, pode ser nessa própria vida ou em outras vidas. No futuro aparecerão circunstâncias propícias ao equilíbrio, até a alma atingir um estado harmonioso em que não haja mais extremos. Então, se eu abusei demais, a mente, a nossa consciência pede para ser mais cautelosa. Se eu for severa demais, isso também vai me causar dor, aí a minha consciência vai pedir para eu me entregar mais, aí eu posso ir abusando menos, sendo menos severa, até conseguir chegar no equilíbrio em que eu não preciso nem abusar e nem reprimir. Eu consigo verdadeiramente fluir com essa energia maravilhosa que a vida nos deu para nos levar à união. E a força sexual? Porque até agora nós falamos da força de Eros e a força do amor. E existe uma força sexual. Então, nas esferas superiores, essa força cria a vida espiritual, as ideias, os conceitos e os princípios espirituais. Então, existe a força sexual nas esferas superiores também. Nos planos inferiores, aonde nós estamos, e quem sabe até nos mais inferiores, a força sexual pura, sem estar mesclada com amor e eros, só a força sexual e não espiritualizada, cria vida à medida que ela se manifesta nessa esfera. Ele está querendo dizer aqui que a força sexual ela existe apenas para procriar, para nascer, né? Um novo ser material nessa vida. A força sexual pura, sem nenhuma espiritualidade nela. O sexo puro existe em todas as criaturas vivas, animais, plantas e minerais. Considerando que lá no primeiro capítulo desse livro a gente já falou que há vida até nos minerais, porque até eles se movimentam. A nossa ciência ainda não conseguiu alcançar como que a vida rege os minerais, mas se há vida, há um impulso sexual de procriação e criação de uma nova matéria. Eros, a força de Eros, começa no estágio de desenvolvimento em que a alma encarna como ser humano. O que ele está falando aqui, nós vamos partir do princípio de que uma alma vai evoluindo, passando dos reinos. Isso pode ser um pouco mais complicado para quem nunca imaginou numa situação como essa, mas não precisa acreditar, mas vamos fazer um exercício de abstração e imaginar a possibilidade de que a alma vai evoluindo e vai passando pelos diversos reinos da natureza. Então, nós vamos evoluindo no reino mineral, aprendendo todas as leis químicas de ação e reação, passamos pelo reino vegetal, adquirindo a força vital e nos doando ao universo, nos fazendo ser percebidos ao universo. Aí nós passamos para o reino animal, onde o instinto e o livre-arbítrio começam a se desenvolver, mas a nossa consciência ainda não se individualizou. A partir do momento que a gente chega num nível de evolução, onde a alma se individualiza, aí a gente vai para o reino hominal, que é quando a gente consegue reencarnar como seres humanos. E é aqui que ele fala que a força de Eros começa nesse estágio. Eros só entra na vida de uma pessoa, só tem atuação quando um ser está encarnado como ser humano. E o amor puro é encontrado nos reinos espirituais superiores. Isso não significa que Eros e sexo não existem nos seres de desenvolvimento superior, mas sim que as três forças se misturam harmoniosamente. A gente não consegue imaginar como que é a vida num reino totalmente superior, embora nesse reino que nós vivamos tenha muitas coisas elevadas, a gente consegue ter um rasgo do que seria um mundo elevado. A gente não tem uma ideia de como é totalmente um mundo elevado. Mas uma parte nossa ainda imatura fica imaginando que lá só deve existir o amor e não deve existir nem sexo nem eros. E isso não é verdade. A verdade é que essas três forças nos reinos superiores, elas são tão misturadas harmoniosamente que você não consegue separar como nós estamos tentando separar didaticamente nessa palestra. Então, Eros e sexo não deixam de existir nos reinos mais elevados. Eles só existem de uma maneira que a gente ainda não tem a capacidade de compreender.
Então, essa mistura harmoniosa é a meta do ser humano, é a busca que nós estamos tentando fazer. Como nós aqui usamos essas três forças, e agora que estamos dando nomes e a função de cada um, a gente consegue imaginar o quanto a gente fica mais preso em um, em detrimento do outro, e a nossa meta é conseguir estar em harmonia com essas três forças ao mesmo tempo. Em alguns casos, pode existir a força de Eros sozinha. O que ele quer dizer com essa força de Eros sozinha? Uma pessoa sente Eros, mas ela não está em ligação com uma outra pessoa. Esse fenômeno é comumente denominado amor platônico. Então, ela se apaixona, ela tem aquele impulso, aquele desejo, mas ela não vai até o outro. Ela sente aquela força sozinha com ela mesma. No entanto, mais cedo ou mais tarde, Eros e sexo se fundem na pessoa razoavelmente saudável. O que ele quer dizer é que se a pessoa que tem esse impulso e talvez por um medo não vai em busca do outro, em algum momento, se essa pessoa for razoavelmente saudável, em algum momento ela vai ter coragem de sair dessa força onde ela está usando ela sozinha e vai em busca do outro para conseguir fazer essa união de Eros e sexo e talvez para ela transcender isso para o amor. Outra combinação frequente é a coexistência do autêntico amor com sexo, mas sem Eros. O que ele quer dizer com autêntico amor? Dentro da nossa capacidade de amar, que é limitada, mas nós o temos, aquilo que nós chamamos de amor autêntico, alguns casais têm esse amor, têm sexo, mas naquele relacionamento o Eros já se acabou, já não existe mais. Essa é uma outra combinação frequente. Então, ele acabou de falar de uma combinação que é Eros com sexo, o Eros leva a pessoa a ter um contato íntimo, convidando para ir para o amor, mas talvez a pessoa não queira fazer. Ou outra combinação frequente é amor com sexo, na maioria dos casais, mas sem a chama de Eros. Então, quando o Eros está ausente, o relacionamento sexual acaba sofrendo. Então, aonde traz a química do sexo saudável, precisa ter Eros ali. Se não tem, a pessoa acaba utilizando o sexo de uma forma mais animalizada, vamos dizer assim. Não é uma entrega espiritual. Então, acaba que a força sexual também acaba sendo distorcida. Esse é o problema da maioria dos casamentos. Amor com sexo mais ou menos animalizado, vamos dizer assim, sem aquela espiritualidade, sem aquela entrega, mas pelo menos o casal está junto. Vamos ver essa situação como acontece. Então, a busca da outra alma. Cada um de nós está buscando pelo menos uma outra alma para um relacionamento íntimo, e quando a pessoa consegue isso, ela também consegue ótimos relacionamentos com vários outros tipos de relacionamentos, amizade, irmandade, ajuda, etc. Então, o que fazer para manter Eros num relacionamento? O principal elemento da força erótica é a aventura, a busca do conhecimento de outra alma. Esse desejo vive em todo o espírito criado. Então, pode perceber que sempre a novidade e tem um desejo de querer aquela pessoa é diferente, essa situação eu nunca vivi, a gente está em busca de um novo. Isso é a força de Eros. Aí parece contraditório, como é que nós vamos buscar um novo num relacionamento estável, que nós já estamos lá há 20, 30 anos, então não tem como manter Eros. Esse é um primeiro pensamento que a gente tem, não é mesmo? Se Eros está em busca da aventura, de conhecer a outra pessoa, quem já está casado 20, 30 anos, já não tem mais aventura, já conhece aquela pessoa, não tem como manter Eros. Não é esse o pensamento que nós temos? Portanto, mas ele fala aqui que enquanto houver algo novo para descobrir na outra alma, Eros vive. No momento em que acreditam que descobriram tudo o que há para descobrir, Eros parte. E aqui ele dá a chave do que nós fazemos no relacionamento. O grande erro é acreditar que há um limite para a revelação de qualquer alma. O erro é a gente acreditar que já conhece tudo da outra pessoa, se a gente não conhece nem de nós mesmos. Então, esse é o nosso desafio.
começar a entender e verdadeiramente passar a vivenciar a crença de que nós não conhecemos nem a nós mesmos na nossa totalidade, quem dirá o outro. Então, enquanto houver essa busca pelo outro, mesmo um relacionamento de 20, 30, 40, 50 anos, pode ter eros ali, porque um ainda está descobrindo o outro no seu inconsciente, no seu próprio inconsciente, e a gente vai se revelando. À medida que eu vou me descobrindo, eu me revelo para o meu parceiro. À medida que o meu parceiro se descobre, ele se revela para mim. E nesta forma, a gente consegue manter eros dentro de um relacionamento. Armadilhas do casamento. O sentido espiritual do casamento é deixar que a alma se revele e se empenhe na busca constante do outro. Na prática, atinge-se determinado grau de familiaridade em que um acha que já conhece o outro. É isso que eu estava falando até agora. Tá? Então, o sentido espiritual do casamento é essa revelação. Só que se a gente acredita que já chegou num grau de familiaridade que um já conhece o outro, a gente não tem mais o que revelar e Eros morre. Quando o relacionamento não está mais vivo, o passar dos anos oferece duas possibilidades, tá? Então, o que ele quer dizer assim, quando o Eros não está mais ali, porque a pessoa acha que já conheceu tudo uma da outra, normalmente a pessoa escolhe uma de duas possibilidades, e as duas não são boas. Sempre que nós temos quando não tem saída, é porque nós estamos no nível da dualidade. Qualquer escolha tem uma coisa ruim, negativa. Quando nós vamos para a unidade, qualquer escolha tem o seu ganho também. Então, aqui nós vamos falar das duas possibilidades, ainda na dualidade, onde a gente não tem saída e qualquer escolha é ruim. Então, a primeira, quando a pessoa enxerga que o relacionamento não tem mais eros, a primeira é a insatisfação aberta e consciente de um ou dos dois parceiros. E aí, nesse caso, o casamento então, é desfeito. E um dos parceiros, ou ambos, se iludem acreditando que será diferente com um novo parceiro, principalmente se Eros tiver feito uma nova investida. Então, nesta primeira opção equivocada, na dualidade, decide-se que não tem, aquele casamento já acabou, então a gente precisa se desfazer, e eu tenho certeza que tudo aquilo que eu anseio e busco, eu vou buscar num outro parceiro, sem entender que eu não consigo manter essa chama acesa por causa de questões internas minhas que eu ainda não vi. Então eu saio de um parceiro em busca de um outro, onde eu posso passar por um tempo relativamente feliz, com prazer, porque a força de Eros está ali, mas depois de um tempo vai cair no mesmo marasmo. Então esta é uma opção de um extremo errado. A segunda possibilidade é que a tentação de um simulacro de paz seja mais forte. Na situação em que o acordo é a solução escolhida, o acordo de estar juntos, mesmo sem Eros, o casal pode até acreditar que é feliz, o que pode ser verdadeiro até certo ponto. Contudo, falta no relacionamento um elemento importante, que é a revelação de alma para alma, que é o que vai trazer Eros à tona. Então, eu posso escolher ou sair do casamento e tentar viver essa chama que eu busco com outras pessoas até isso morrer, ou eu posso falar, isso não é para mim mesmo, vamos ficar juntos, é assim que funciona a vida, então vamos se tocar a vida dessa forma. Sem entender de que não precisa se acomodar nesse lugar. A gente pode fazer uma busca interna da alma e se buscando e se revelando uma para outra, para que essa chama venha a fazer parte desse relacionamento. Essa seria a busca. Enquanto, né, a gente não consegue, mas pelo menos a gente vai em busca de. A alma vai transcendendo, amadurecendo. E o que é o verdadeiro casamento? Só quando duas pessoas se revelam é que elas podem ser purificadas juntas e assim ajudar uma a outra. À medida que eu vou me revelando, eu me purifico, eu me revelo, eu ajudo o outro a fazer a mesma coisa e o casal vai crescendo junto em busca dessa chama. Dessa forma, além de conservar Eros, vocês também a transformam em verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor.
A escolha de um parceiro despreparado nasce do medo secreto de empreender a jornada. Então, muitos de nós podemos falar assim: eu tenho uma vontade muito grande de me revelar, mas eu tenho um parceiro muito imaturo, ele não segue, ele não faz a mesma coisa, ele não tem essa maturidade. Então, de novo, nada fora não acontece dentro. Só a possibilidade de você ter atraído para o seu campo íntimo alguém que você considera imaturo, tem algum medo em ti. Porque se você verdadeiramente estivesse disposta a se revelar, você ia atrair alguém que estivesse com a mesma energia. Então, de novo, volta sempre o foco para a gente mesmo. Aonde foi que eu não quero fazer esse caminho? Estou com medo de fazer esse caminho. Não quero pagar o preço de fazer esse caminho. Aí eu acabo traindo pessoas e situações na minha vida que vão justificar eu não sair do lugar. Lembra, a autorresponsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, é muito importante num caminho espiritual de autoconhecimento como esse. Tá? Então, se a maturidade estiver presente, a maturidade da alma estiver presente, vocês escolherão intuitivamente o parceiro certo. Só quando vocês estiverem preparados, poderão conceder ao ser amado a maior das dádivas, o verdadeiro eu. E então receberão a mesma dádiva do ser amado. E aqui nós terminamos, então, deixando bem claro que à medida que eu vou me trabalhando, amadurecendo, eu vou finalmente conseguir me revelar, eu vou poder me entregar, então eu vou estar maduro o suficiente para atrair um parceiro que esteja no mesmo nível de entrega que eu e podemos ter a dádiva de viver esse relacionamento. Então aqui nós terminamos. Voltamos aqui. Mês que vem estaremos no capítulo 4. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. De vez em quando eu dou uma olhadinha e aí eu posso ir respondendo para vocês, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.